Olá, bem-vindo à primeira aula do curso básico de Photoshop. Tem muito curso por aí, muito tutorial, muita aulinha, muita dica que o pessoal faz, grava, joga no YouTube. Mas esse curso tem um objetivo diferente. É começar a aprender o Photoshop da maneira correta, aprendendo todas as ferramentas que existem no Photoshop e não só fazendo aulinhas específicas. Eu quero como construir uma parede de pedra no Photoshop. E aí o cara vai lá e ensina como fazer exatamente aquilo e você repete os passos na sua casa. O objetivo aqui é ensinar a função de cada uma das ferramentas desse software, que é o maior software de tratamento de composição de imagem em bitmap, é ensinar como que funciona cada uma das ferramentas desse software para que você consiga fazer o que você quiser no Photoshop sem precisar de tutoriais, de outras aulas. Você vai aprender a mexer e a criar suas próprias combinações de efeitos e o que quer que seja. Então esse é o objetivo. Então vamos aqui direto ao assunto. O que a gente vai falar agora é da interface do Photoshop CS6, que é com o qual eu estou trabalhando, mas enfim, independente da versão que vocês estejam aí trabalhando na casa de vocês, é muito similar, é sempre muito parecido, ok? Então nós temos aqui à esquerda a Toolbox, onde estão armazenadas a maioria das ferramentas. Então vamos ver com calma, uma a uma. No nosso lado direito, a gente tem as paletas, são essas caixinhas que servem para ajustes, para alguns comandos e configurações. Na parte de cima é o menu bar, onde a gente encontra, além de alguns filtros e outros comandos de configuração, também essa parte aqui do menu bar, ele varia de acordo com a ferramenta da Toolbox que a gente acessa. Então eu clico em alguma ferramenta, pode perceber que o meu menu bar, ele muda para mais configurações desta ferramenta em questão. Além disso, uma coisa muito importante, a gente encontra aqui Workspace. É sempre importante ficar de olho nesse cantinho para a gente trabalhar sempre com o mesmo padrão. Eu vou manter aqui os Essentials. Quem não tiver com essa mesma configuração de Essentials, restarta, dá um Reset Essentials. E aí a gente vai estar com o menu sempre igual, parecido. Eu vou abrir uma imagem para demonstrar algumas outras coisas dessa apresentação. File, Open. Então eu vou procurar a imagem. Eu quero essa Wave. Para começar, o Zoom, essa ferramenta aqui, que aumenta e, claro, diminui a imagem, ok? Você, quando clica no Zoom, perceba aqui que você pode colocar Actual Pixel, que é o tamanho dela máximo de resolução, 100%. Você pode colocar um Fit Screen, que ele vai posicionar na tela e vai preencher a tela na vertical ou na horizontal, enfim, ele vai dar um Fit Screen. Pode ser o Fill Screen, que ele vai expandir até um pouquinho mais, desde que ocupe toda a sua tela. E você também tem o Print Size, que é o tamanho que ela vai ser impressa. Não se baseie nesse print size, isso é muito relativo, depende do programa que você vai trabalhar, do jeito que você vai imprimir. Outras coisas interessantes, a gente vai ver aqui no menu preferências. Então, interface, você pode selecionar a cor do Photoshop, né? Se você gosta de trabalhar ele assim mais clarinho ou bem escuro, e aí vai de gosto. Eu fico sempre com esse padrão que já vem. Eu vou fazer algumas alterações aqui, só para depois mostrar um outro recurso para vocês. Opções de cursor, então nessa opção Standard, ele aparece a ferramenta em si. Nessa opção Normal Brush, ele aparece o tamanho do brush, o tamanho do pincel que você está usando e não o desenho do pincel em si. É muito mais
útil ficar com a opção Normal Brush. Aqui nas unidades, você pode mudar aqui as configurações para ver sua imagem em pixel, caso você esteja trabalhando para a internet, com imagens para a internet. Você pode trabalhar também em milímetros, em centímetros, em porcentagem, enfim. Dá um OK. Fiz algumas configurações aqui no meu Photoshop. E isso foi para fazer o seguinte. Talvez você já tenha mexido no seu Photoshop, talvez você esteja trabalhando no computador da empresa. E eu fiz essas configurações porque eu acho que é interessante saber como é que volta para a versão original do Photoshop. Então eu tenho tudo aí, se eu desligar e ligar de novo, ele vai voltar exatamente desse mesmo jeito. Para que você consiga zerar, resetar o seu Photoshop, eu vou desligar ele aqui, Photoshop, Command Q ou Ctrl Q. Pronto. Agora eu vou ligar novamente meu Photoshop, clicando as teclas Ctrl Alt Shift ou no Mac Command Option Shift. Veja o que aparece aqui. Aparece uma opção Delete the Adobe Photoshop Settings File. Então ele quer dizer assim, ó, eu vou zerar tudo, eu vou resetar todas as configurações do seu Photoshop feitas anteriormente e vou deixar ele da maneira como ele veio. Sim, e tá lá o meu Photoshop, ele reseta. A versão do Windows para o Mac tem algumas diferenças gráficas, né, visualmente. Então esse menu File, Edit, Image, Layer, enfim, ele está dentro da janela aqui, ao lado de uma caixinha escrito PS. Então é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, só que aqui no Mac ele fica no topo, nessa barrinha fixa do Mac, né? E no Windows ele está dentro da janela do próprio Photoshop. Essa é uma pequena diferença, não vai fazer diferença alguma no nosso cotidiano, aqui no nosso dia a dia das aulas. Bom, é isso que eu tinha para mostrar para vocês inicialmente, uma rápida explicação sobre a interface, sobre configurações. Você aprendeu um pouco de onde ficam cada um dos menus do Photoshop, como configurar o Workspace, como fazer algumas setagens nas preferências do Photoshop e, melhor do que isso tudo, como resetar e zerar para a gente começar nossas aulas daqui para frente de uma maneira bem tranquila e vamos trabalhar sempre com os nossos workspaces, com a nossa interface de forma parecida para facilitar os seus estudos. Então, na próxima aula, a gente vai colocar a mão na massa, vamos falar sobre seleções. Se você gostou, avalie esse vídeo. Se não gostou, coloque aí uma sugestão, o que a gente pode melhorar. Curta a gente no Facebook, siga aí o canal e muito obrigada. Até mais!